Boa noite, meus amigos e irmãos do Facebook, né? Para quem estiver assistindo, eu peço permissão, tá certo? Mais uma vez, uma boa noite para todos. E eu venho pedir permissão a você, né? Para adentrar, né, no celular através desse vídeo, para pedir permissão a você, caso você esteja, né, ocupado com algum fazer, né? Primeiramente eu peço permissão para adentrar, né, para tirar um pouco do seu tempo, certo? Para trazer mais uma vez esta noite a um pouco da palavra de Deus, para a gente debater, né? Não discutir, né? Para a gente debater uma coisa e discutir a outra. Irmãos, eu queria trazer aqui uma palavra a respeito de organização, né? Fala a palavra que o Senhor me deu para me trazer aqui agora, fala a respeito de organização, ordem, ordenança, né? Ordenação quer dizer, ordem, ordenação, organização dentro de uma congregação, né? Porque a igreja somos nós, todos já estão cansados de saber. E Paulo, em uma de suas epístolas, quando ele convoca Tito, né? Quando ele convoca Tito, para Tito ele ir lá na igreja de Creta, né? Na cidade de Creta, para ele organizar aquele povo ali dentro. Meu amigo Chiquinho Pinto, boa noite, meu querido. Então, Paulo, através de uma de suas epístolas, ele usa um de seus discípulos, um de seus cooperadores, como ele fala, né? Cooperadores no Evangelho. Ele usa um de seus cooperadores para ordenar, né? Para organizar. Elisângela Marinho, minha irmã, a paz do Senhor, Deus te abençoe. E quando Paulo ele envia Tito, né? Ou seja, para mim enviar alguém, né? Se eu sou um líder, né? Paulo foi foi um dos maiores pregadores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para quem já sabe, para quem não sabe, Paulo foi um dos maiores, aliás, foi o maior pregador do Evangelho de Cristo, certo? E então ele usa ali Tito para entrar ali dentro daquela cidade, no meio daquele povo, para organizar, ordenar o que estava errado, né? Porque quando alguém via algo para ser consertado, para consertar, então é porque alguma coisa está acontecendo de errado. Então, bem rápido, irmãos, tá certo? Eu vou trazer aqui uma palavra que está lá no Novo Testamento, a epístola do apóstolo Paulo a Tito, né? Elismar Eduardo, boa noite. Marcos Acácio, boa noite, meu querido. Então, a palavra do Senhor está em Tito, né? Livro do Novo Testamento, Tito, tá certo? Fica antes de Hebreus, bem pequenininho. Então, Tito, capítulo 1, do versículo 5 em diante, né? Por que eu venho trazer esta palavra, né? Por que eu pedi ao Senhor para trazer esta palavra? Porque, irmãos, ainda hoje, nos dias de hoje, se você pelo menos conhece um pouco da Bíblia, tá certo? Pai do Senhor, minha querida, Deus te abençoe, Elismar. Fica na bênção. Jesus te ama, querida, a tua família. Então, irmãos, o título da palavra é encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir, ou seja, repreender e botar no seu devido lugar os falsos doutores, ou seja, os falsos ensinadores. Então Paulo ele usa ali uma pessoa da sua confiança, ou seja, ele usa uma pessoa da sua confiança. E hoje Jesus Cristo, ele busca pessoas, né? Hoje ele ainda busca pessoas na qual ele possa confiar, né? Thalia Custódio, boa noite, querida. A paz do Senhor, Deus te abençoe, né? E hoje, irmãos, no século 21,
Jesus ele ainda está em busca dessas pessoas, né? De pessoas que se incomodem com a mentira, né? A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6 ou 7, a palavra do Senhor diz que nós devemos folgar, ou seja, nós devemos ter prazer na verdade e não ter prazer na mentira, ou seja, folgar com a justiça e não folgar com a injustiça. Mas só que hoje em dia, irmão, a pressão humana está tão grande, né, que hoje em dia as pessoas têm medo de abrir a boca, as pessoas têm medo de dizer a verdade, as pessoas têm medo de pegar isso aqui, irmão, e abrir aqui aonde o Senhor mandar e falar, seja para exortar, seja para fortalecer, seja para falar com alguém. Ei, quem fala é Deus, quem fala é o Espírito Santo, não somos nós não. A palavra do Senhor diz que abre a tua boca, as palavras quem põe é eu na tua boca, assim diz o Senhor, né? Então, se você não tiver coragem de abrir a sua boca, como muitos ainda não têm, irmão, porque tem medo de perder um cargo, tem medo de ser reprimido, tem medo de ser disciplinado. Não, eu não vou falar isso aqui não, porque senão eu vou perder meu cargozinho. Porque não, senão eu não vou ter mais oportunidade ali em cima do púlpito, de trás do púlpito. Né? Tem gente que visa a sua aparência ao público. Mas Jesus ele não está atrás desses aí não, querido. Viu? Jesus ele não está atrás desses que querem aparecer. Jesus ele não está atrás desses que querem se mostrar publicamente. Fazem tudo ao contrário daqueles que fazem isso, irmão. Porque a palavra do Senhor diz que se você quer mostrar algo para Deus, que seja em oculto, sem precisar ninguém estar sabendo, né? Porque se ele vê tudo lá de cima, ele contempla tudo, por que eu vou ter que me mostrar? Né? Fala o que Deus manda, irmão. Fala o que Deus manda, fala o que Deus pede, fala aquilo que você sabe que é verdade. Você tem todo o direito de duvidar daquilo que você não tem certeza. Você está entendendo? Você tem todo o direito de você duvidar daquilo ao qual você não tem certeza. Mas tem dúvida? Procure no dicionário Bíblia, que você vai achar. Muita gente tem preguiça, irmão, de ler, né? Eu sei que muita gente tem preguiça de ler. Então, irmão, se você, quando Paulo ele chama ali o seu cooperador Tito para levar ali uma mensagem dele, né? Eu creio que ali uma carta fechada, né? Que eu creio que só poderia ser aberta lá. E eu creio, irmão, que também seria tão difícil para Tito pregar, porque ele via que ali, o que ali estava escrito, né? Por ele não conhecer talvez o povo ali de Creta, por ele não conhecer totalmente o povo de Creta, mas já tinha caminhado com Paulo lá, já tinha visto algumas coisas, mas foi necessário ser ele, irmão. E o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, né? E aí, meu amigo Gilmar Pereira, a paz do Senhor esteja contigo, cara. Então, irmãos, vou repetir, Tito, livro de Tito, capítulo 1, versículo 5 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: por esta causa te deixei em Creta, ou seja, por este motivo eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi repreensível, aqui, irmão, Paulo, ele dá ali a característica, né, que um presbítero ele precisa ter. O presbítero é um pastor, irmão, né? Todo aquele que ministra, todo aquele que lidera é pastor. Nomeam com outras coisas porque querem, mas todo aquele que lidera é pastor. Todo aquele que prega o evangelho do Senhor, ele é um pastor, ele é um sacerdote. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6 ou é 8, se eu não me engano, que Jesus ele nos fez sacerdotes, né? Eu creio também ministros para Deus, né? Então, irmãos, olha as características de um presbítero, né? O que o presbítero precisa ter? Ele precisa ser repreensível, marido de uma mulher,
Ou seja, a pessoa que está ali como líder, que está ali como pastor, precisa ser marido de uma mulher, tá certo? Que tenha filhos fiéis e não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Você está entendendo? Paulo, eu creio que isso aqui, irmão, eu creio que isso aqui é uma coisa que eu não estou aqui acusando ninguém, eu não estou aqui acusando fulano, nem ciclano, nem beltrano, tá certo? Mas eu creio que isso aqui, não são todos que têm essa característica aqui não. Marido de uma mulher que tenha filhos fiéis e obedientes e que não sejam acusados de dissoluções, ou seja, tem que ter um bom testemunho, meu querido, tá certo? O que é um testemunho? Testemunho, o bom testemunho de um pastor, de um presbítero, de um diácono, né, de um padre, seja quem for, o bom testemunho não é aquele, não é o teu passado, tá certo? O testemunho do servo de Deus, né, o testemunho daquele que mudou, que veio para os caminhos do Senhor, não é aquele de onde ele saiu, não. Ah, mas o cara era bebarrão, agora prega a palavra. Não é aquele mundo que ele vivia que é o testemunho dele, não. Meu querido, aquilo dali de onde ele estava, de onde ele saiu, aquilo dali foi um livramento, uma libertação que o Senhor deu a ele. Então não é testemunho. Testemunho é o que você dá diariamente. Tá certo? É o meu jeito de caminhar, é o meu jeito de me comunicar com as pessoas, é eu ter respeito pelas pessoas, é eu saber agradar as pessoas, é eu ter amizade com todo mundo, né? É eu ser uma boa pessoa aos olhos de todo mundo, irmão. Esse é um testemunho de uma pessoa, né? Esse é o testemunho que Paulo ele fala aqui. Tenha filhos fiéis. Hoje em dia só o que a gente vê aí é pastor batendo em esposa e vice-versa. Hoje que a gente vê esses líderes aí repreendendo severamente seus filhos, né? Os filhos não obedecem mais os seus pais, né? Então como é que está cabível a essa característica? Paulo ele diz, para que um líder, né, aquele que está ali à frente, para que ele seja chamado um líder, ele tem que ter essas características aqui. Primeiramente, ser marido de uma mulher, né? Ter filhos fiéis e obedientes, e que não tenha motivos para ser caluniado. O que é motivo para ser caluniado? Beto Alves, boa noite, meu irmão, fica na paz do Senhor. O que é, irmão, eu não ser caluniado, né? O que é esse tipo de exemplo que Paulo está dizendo aqui? Porque o que a gente vê hoje em dia, irmão, né, em vários lugares diferentes, né, tanto municipal, estadual, mundial, o que a gente vê aí são os falsos testemunhos desses povos aí, né? São falsos testemunhas de Cristo, que pregam o evangelho, mas estão totalmente fora dos parâmetros bíblicos. É por isso que Paulo ele leva Tito até lá para corrigir isso aí. Porque Paulo, ele sabia, irmão, né? Ele recebeu o dom de Cristo, ele recebeu a autoridade e ele recebeu todo o ensino do Senhor Jesus Cristo para passar para aqueles a qual ele ia levar a palavra. Então, muitos irmãos, muitos adquirem sabedoria, muitos adquirem dons, né? Mas não usam, irmão. Não querem usar, e quando usam por maldade, usam para ofender, né? Então, versículo 7, né? Porque convém que o bispo seja repreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo. Você está entendendo? Versículo 7 do capítulo 1 de Tito. Um bispo, um pastor, um líder, né? Ele não pode ser soberbo, iracundo, chato, ignorante, arrogante. Ele não pode ser isso aí. Por quê, irmão? Por que não pode ser? Ele não pode se irar, ter inveja muito menos. Invejar o que um irmão faz na sua congregação lá e fazer na sua, ele não pode. Isso é inveja, irmão. Tá certo? Soberba.
O que é uma pessoa soberba? É uma pessoa que quer estar sempre acima de tudo e de todos. É uma pessoa que não aceita a verdade, irmão. Ele é soberbo. Para ele, só ele é o certo. Muitos têm um título aqui na testa: eu sou pastor, eu sou líder, eu sou bispo, eu sou aquilo. Eu mereço respeito. Tem muitos que dizem isso aí, irmão. Tem muitos que pensam assim: ei, deixa eu dizer para você. Você está esquecendo que acima de você tem um que é maior que você. Esses que se acham doutores porque tem título, porque tem faculdade, porque tem placa na sua testa, eu sou, né? Porque tem diploma, usam disso aí como autoridade falsa, irmão, uma autoridade errada. Muitas vezes se esquece que acima deles tem outro que é maior. E o Senhor disse que também os senhores, os pastores, tenham cuidado das suas ovelhas, né? Porque eles vão de dar conta de cada uma naquele grande dia. E aí, né? Então, nem iracundo, nem dado ao muito vinho. Meu Deus do céu. Não pode ser bebarrão não, cara. Um líder espiritual, uma pessoa que está numa liderança, seja qual for a religião, como dizem aí, religião, seja qual for a doutrina, um líder, ele não pode ser um bebarrão não, cara. Primeiramente, se ele tiver a consciência, de um servo de Cristo, ele não pode nem provar. Eu estou dizendo ele. E também não estou dizendo que quem não é pastor, quem não é discípulo, tem que ser bebarrão, não. Eu estou dizendo que se você quer seguir um caminho reto, se você quer se libertar, se você quer se desapegar das coisas do mundo, é só você não dar lugar. Né? Ok, nem espancador. Tem tanto líder ignorante, irmãos. Tem tanto líder que não sabe lidar com pessoas. Tem tanto ser humano aí, tem tanto líder aí, que é muito melhor você ser ensinado por uma pessoa que não sabe de nada do que muito menos por um deles. Porque não sabem tratar as pessoas. Né? Tem dia que acordam, parece que dormiram com um anjo. E tem dias que acordam, parece que dormiram, não vou nem falar, né? Tem dia que passam, falam com você, tem dia que passam, dá a paz do Senhor, dá um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Mas tem dia, irmão, que parece que dormiu foi com, não vou nem falar o nome, né? Porque, irmão, não pode ser iracundo, não pode ser espancador. Para você ver, e a palavra do Senhor diz que aquele que busca o episcopato, aquele que busca uma posição de líder, busca uma boa posição, mas não é fácil não, meu querido. Viu? Não é fácil para quem quer levar uma vida de pastor, não é fácil não. Porque a gente vê muito pastor, a gente vê muito líder por aí, que fazem o certo, mas não são vistos. São vistos como se fosse, não são vistos, irmão. Tem muitos líderes aí que fazem correto, mas não são vistos. Mas tem muito mais ainda que vivem no engano, vivem falando a mentira, vivem ensinando o que não devem, e as pessoas vivem aplaudindo. Né? Não conhecem, não lê a Bíblia, não buscam a face do Senhor, aí vão ser enganados pro resto da vida mesmo. É que nem a palavra do Senhor diz, é um ditado, mas a palavra do Senhor também diz: um cego guiando o outro, os dois caem no mesmo buraco. Imagine um cego guiando vários. E aí? Cai um e arruma todinho dentro do mesmo buraco. Então, pare de ser preguiçoso. Não seja mais uma pessoa que o seu líder ele faz o que quer com você, não. Porque eu sei, meus queridos, eu sei que a palavra do Senhor diz que nós temos que ser obedientes aos nossos líderes, aos nossos pastores. Sim, está escrito. Mas o pastor, eu vou ler aqui, eu vou mostrar que para você ser obediente ao seu pastor, ao seu líder, o seu pastor, ele tem que ensinar somente a doutrina de Cristo. Eu vou lhe mostrar aqui. Se ele ensina outra doutrina que não seja de Cristo, ele não é digno de ser chamado servo de Deus.
Eu vou mostrar para você. Obedeça o seu pastor, sim, mas obedeça se ele for obediente também à palavra. Porque se o seu líder ele não for obediente à palavra de Deus, como é que você vai ser obediente a ele? É como diz, um cego andando com outro, ou seja, um que não sabe de nada, andando com outro que não sabe mais de nada ainda, vão ser absorvidos os dois pelo mesmo buraco. Né? Vamos lá, versículo 8, né? Mas que seja dada hospitalidade, amigo do bem, moderado. Hoje em dia, irmão, é muito difícil. Você vê que Jesus Cristo, o nosso grande, o nosso maior e o nosso único pastor, né? Você vê que ele nunca parou de pregar, de fazer a obra de Deus, tá certo? Minha amiga Sheila Oliveira, a paz do Senhor, minha querida, Deus te abençoe. Então, Jesus ele nunca parou de trabalhar na obra do seu Pai. Como assim trabalhar na obra? Fazendo construção? Não. A obra de Deus, eu acho que eu já falei em outras lives, vou falar de novo. A obra de Deus, ela não é material, tá certo? A obra de Deus não é templo, a obra de Deus não é adornos dentro de templo, não. A obra de Deus é você fazer o que Jesus fez, certo? Pregar o evangelho. Quem hoje em dia tem coragem de pregar o evangelho na praça, né, irmão? Quem hoje em dia tem coragem de pregar numa esquina? Quem hoje em dia tem coragem de sair visitando aí hospitais, presídios, certo? Que nesse tempo está difícil, irmão, né? Está praticamente impossível. Mas eu creio, irmão, que a pandemia, né? Eu sei que está escrito lá na lei do governador que muitos lugares vão fechar, né? Eu creio que já está fechando. Logo no começo, naquele começo de pique, muitas denominações fecharam, não puderam abrir, né? Mas na lei do governador, no decreto do governador, não está escrito que você não pode pregar o evangelho, não, meu querido. Por que muitos pararam? Por que se o templo fechou, quer dizer que se eu for um membro, eu não posso pregar, não, né? Ou seja, eu acabo sendo um tolo, hipócrita, eu sabendo que eu sou o templo de Deus, né? Eu vou parar, porque o templo lá de pedra, lá de barro, de tijolo, está fechado. Aí eu vou ficar em casa, vou me acomodar. É um testemunho falso, irmão. É um fraco. Você que faz isso, você é um fraco. Você que faz isso, você é um cego, você é um hipócrita. Deus me perdoe pela palavra. Mas é verdade, irmão. Porque a Bíblia diz que, lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, não me lembro o versículo, a palavra do Senhor fala do atalaia de Israel. Atalaia é vigia, né? Aquele que leva um recado, aquele que alerta. Aquele que quando vê o perigo, chega até o seu próximo e alerta. Esse é o atalaia. E Ezequiel foi usado como atalaia no meio do povo de Israel. Sabe como é que Deus chamava o povo de Israel, quando ele levantou Ezequiel? Povo rebelde, povo ignorante, povo de coração duro, né? Era chamado o povo de Israel naquele tempo. E hoje, que nome a gente se dá a esse povo de hoje, que não quer mais ouvir a palavra de Deus, que não crê mais na palavra de Deus, que tem preguiça, que tem vergonha de falar de Jesus, mas não tem vergonha de falar do vizinho, da vizinha. Você pode chegar no meio de uma roda que tiver 15 ou 20, 30 pessoas. Meu amigo Lucivaldo, paz, querido, Deus te abençoe, né? Chega no meio de uma roda, irmãos, que tenha 5, 10, 15, 20 pessoas, esteja ali homens, mulheres, chega lá falando que aconteceu que teve briga ali lá na rua lá, chega lá falando que teve briga na casa do vizinho, que todo mundo vai abrir os ouvidos, quem foi, o que aconteceu? Agora chega falando de Jesus, não fica nenhum, irmão. Pode até ficar, mas poucos. Chega falando de Jesus dentro de um bar. Chega falando o nome de Jesus dentro de uma churrascaria, dentro de um restaurante. Chega falando o nome de Jesus onde tem ali aquela ruma de gente assistindo um jogo, sentado na mesa. Chega falando de Jesus no meio de uma calçada que tem um monte de gente conversando ali.
para ver se fica pelo menos um, irmão. Não fica não, queridos. Não fica. Porque o pessoal hoje em dia estão com os ouvidos tapados, como está escrito, né? João 12:40, se eu não me engano. Que o povo estão tudo com os ouvidos tapados, né? Cego, coração duro. Preferem escutar as coisas do mundo do que dar atenção à palavra do Senhor. Hoje em dia, irmão, aqueles que querem levar a palavra são confrontados, né? Nós somos confrontados. Eu faço uma pergunta para você que faz isso. Eu faço uma pergunta para você que prega o evangelho do Senhor. Eu faço uma pergunta para você que não tem vergonha de sair nas casas pregando o evangelho. Eu pergunto, nós somos ou não somos confrontados? Nós somos bem recebidos por todos? Nem todos recebem bem aquele que quer levar a palavra do Senhor. Mas também está escrito, Jesus ele disse para o seu discípulo, aquele que rejeitar qualquer um daqueles que eu enviar, rejeitam a mim, ou seja, rejeitam o próprio Jesus. Então, se alguém rejeita você, meu irmão, que você quer falar de Jesus, se alguém te rejeita, não rejeita a ti não, rejeita o lá de cima. E aquele que rejeita o discípulo, rejeita o mestre e rejeita o seu Senhor. Rejeita o discípulo, rejeita Jesus e rejeita Deus. Você está entendendo? Então não ligue não se importe se você é criticado, não se importe, não se preocupe se você é chamado de doido, não se importe se as pessoas não dão atenção para você não, porque também está escrito. A palavra do Senhor diz que se nós não aborrecermos pai, mãe, filho, vizinho, amigos, ou até mesmo a nossa própria vida, nós não somos dignos do Senhor Jesus Cristo. Então se você causa aborrecimento nas pessoas porque você prega o evangelho, então sinta-se um bem-aventurado, tá certo? Não vai aborrecer as pessoas com coisas inúteis não. Eu estou dizendo que a palavra do Senhor diz que é aborrecer com o evangelho, é aborrecer com a palavra de Deus. Não é você chegar e aborrecer não. As pessoas que se aborrecem com você, eu estou falando das pessoas que se aborrecem com você, que não querem lhe escutar, né? Ou seja, tem que ser desse jeito, irmão, né? Porque Jesus ele sofreu. Jesus ele sofreu para fazer, para construir a sua obra, né? Ele sofreu até aquele momento em que ele chega na cruz, ele diz: Pai, está tudo consumado, ou seja, está cumprido, né? Quando ele chega naquela cruz, que ele dá aquele suspiro, né? Ele diz: tá tudo consumado, Pai. Entrega-te o meu espírito, né? Perdoa eles que fazem isso comigo, mas não sabem de nada. Perdoa eles, né? Então, versículo 8, né? Mas dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo, ou seja, mantendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, ou seja, aqueles que te confrontam. Tu fala uma coisa que é verdade e ele não aceita e vem contra ti com a mentira, né? Eu vou mostrar aqui, irmãos, diz assim, ó, continuando no versículo 9, ó, retendo a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Eu vou mostrar para você qual é a doutrina que Paulo fala aqui, ó. 2 João, epístola de 2 João, certo? Versículo 10 e 11. Vou mostrar para você, ó. 2 João, versículo 10 e 11. Eu vou mostrar para você que doutrina, qual doutrina, de quem é a doutrina que Paulo ele fala para os pastores e os líderes de hoje pregarem. Que se não for essa, então a Bíblia diz: aparta-te deles. Eu vou mostrar aqui, ó. 2 João, versículo 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebas em casa, nem tampouco saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Ou seja, se não for a doutrina de Cristo, vou mostrar em outra parte. 1 Timóteo,
certo? Capítulo 6, versículo 3 em diante. Mais uma vez eu vou mostrar de quem é a doutrina que Paulo fala. 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma, ou seja, não se contenta com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, não sabe de nada. Então, se você que é líder, se você que é pastor, então se você que vive dentro de uma doutrina e o seu pastor, o seu líder, ele não prega a doutrina que é de Cristo, então nem ele sabe de nada, nem você. A Bíblia diz que é soberbo aquele que quer pregar a doutrina que não seja somente a de Cristo, né? Ainda diz mais, ó, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, a quais Paulo disse a Tito que não é para ter. Invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, né? Já está dizendo, de entendimento e privado da verdade, ou seja, cegos, cuidando que a doutrina de Cristo, ou seja, cuidando que a piedade, que é a doutrina do nosso Jesus Cristo, seja causa de ganho, dinheiro. Não é, tá certo? Então, se eu tenho que obedecer o meu pastor, né? O meu pastor, se eu tenho que obedecer o pastor aqui da terra, ele também tem que obedecer primeiramente a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Que começa a partir de Atos dos Apóstolos. Se você sabe, se você que ainda não sabe, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho da graça, ele começa a ser pregado por gentios, porque os judeus rejeitaram. Ele começa a ser pregado por gentios a partir de Atos dos Apóstolos. Se você quer ver, lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, se eu não me engano. Que a palavra do Senhor diz que todos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Tá certo? E qual era a doutrina dos apóstolos? Manel Novaes, a paz do Senhor, meu querido, Deus te abençoe. Né? Então, qual era a doutrina dos apóstolos, irmão? Qual era a doutrina dos apóstolos? Era tudo que os apóstolos recebiam, tudo que era arrecadado, tudo que o povo levava para os apóstolos, seja dinheiro, seja materiais. Os apóstolos não botavam nada no seu bolso, os apóstolos não botavam nada na sua conta corrente, os apóstolos não botavam nada em conta poupança, não. Os apóstolos dividiam com aquele povo ali, né? Cada um segundo a sua necessidade. E não existia, lá não havia necessitado nenhum, irmão. Aí eu pergunto, hoje em dia, esses líderes mundiais, esses pastores, esses padres, esses líderes aí, eles fazem isso aí que a palavra do Senhor diz, de pegar tudo que é arrecadado e distribuir com os pobres? Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 em diante. A palavra do Senhor fala a comunidade dos bens terrestres. Tudo que era arrecadado, se eu queria ajudar, se eu queria dar um valor, se eu queria doar um valor, eu chegava lá nos pés dos apóstolos, ó, tá aqui Pedro, tá aqui João, e os discípulos do Senhor, eles não ficavam com nada não, meu querido, viu? Ele não botava nada no seu bolso, ele não botava nada, não tirava nada para eles não. A palavra do Senhor diz, Atos dos Apóstolos 4, 32 em diante, que os discípulos apóstolos do Senhor, eles dividiam, né? Se tivesse 10, 20, 30, 100 pessoas ali, eles dividiam tudo que era arrecadado com o povo ali. E por que não fazem isso hoje? Né? Darinha Mendes, boa noite, querida, paz do Senhor. Né? Então eu faço uma pergunta, o seu líder, o seu pastor, aquele que está na liderança de você, ele faz isso aí? Né? Ele distribui tudo que é arrecadado de dízimo e de oferta, como eles chamam, né? Eles insistem em dizer, irmão, se você não entende, se você não leu a Bíblia ainda, pelo amor de Deus, povo de Deus, dízimo não é para nós de hoje em dia. Pelo amor de Deus, dízimo não é
para o povo de hoje em dia, do século 21, não. Pelo menos para nós que somos gentios, não. Você está entendendo? Dízimo era para o povo de Israel. Dízimo era lá para os judeus. E o dízimo ele foi abolido, meu querido. Porque o dízimo era da lei. Você está entendendo? Então como é que eu vou ser obediente a um líder? Paulo, quando ele usa Tito ali, para levar essa palavra lá para o povo de Creta, é porque os pastores, os líderes de lá, eles não estavam fazendo como era para ser feito. É por isso que ele diz aqui, ó, versículo 10, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da lei, ou seja, da circuncisão, principalmente aqueles que pregavam a lei. E se você ainda não sabe, eu não sei se eu já falei aqui em outro vídeo, eu não sei se eu mostrei para vocês, meu irmão, ordenança de Deus, ele sempre diz que dízimo é uma ordenança. Não, dízimo é uma ordenança, tem que ser dado. É uma ordenança de Deus, sim, está escrito. Mas não é só o dízimo não, meus queridos. Não é só o dízimo que é ordenança não. Eu estou falando mais uma vez. Eu estou dizendo porque eu já li dentro da Bíblia. Eu não estou inventando não, meu querido. Eu não estou aqui querendo derrubar a sua doutrina, não estou aqui querendo derrubar a doutrina do seu pastor, do seu líder, não. Eu estou falando a verdade que está escrito na Bíblia. Dízimo não é para nós de hoje. Principalmente nós que não somos judeus. Porque se eu quiser dar o dízimo, vou falar aqui mais uma vez, é por isso que o Paulo ele diz aqui, ó, principalmente os da circuncisão. Então, não, mas eu quero dar o dízimo, né? Eu quero dar o dízimo para ajudar, né? Mas se você quer dar o seu dízimo, você tem que se circuncidar também, meu querido. Porque a circuncisão é uma ordenança que vem desde Abraão, tá certo? A circuncisão foi um pacto que Deus fez com Abraão, que todo filho homem a partir do 8º dia tinha que ser circuncidado. Circuncidar, irmão, é tirar aquela carnezinha, daquela partezinha do pênis do homem. Tinha que tirar aquilo ali era circuncisão, tinha que tirar aquela carne. Aquilo ali era um pacto. Então se eu sou um líder, não, mas é para ajudar a obra de Deus. Meu querido, eu não tenho medo nem vergonha de falar não. Se você se contrariar, problema seu. Mas dízimo, aliás, a obra de Deus, não é o que eles dizem não. Ah, mas tem que pagar energia, tem que comprar a cadeira. Meu querido, me mostre dentro da Bíblia aí. Me mostre, eu estou falando dentro da Bíblia. Não tem que ser coerente com a Bíblia? A palavra do Senhor diz que todo pastor, todo líder não tem que ser coerente com a doutrina de Cristo, né? Porque antigamente, irmão, no Antigo Testamento, só existia sacerdotes e anciões, né? Não tinha pastores como é hoje, não. Pastores lá no tempo do Antigo Testamento, eram aquelas pessoas lá que pastoreavam ovelhas, animais mesmo. Mas só existia sacerdotes, né? E só existem sacerdotes, reis, príncipes. Mas pastores foi a partir de agora, a partir do Novo Testamento. E outra coisa, a lei, ou seja, dízimo, circuncisão, ou seja, sacrifício de animal, tudo mais isso aí que é da lei, tudo isso aí, irmão, foi quebrado lá na cruz. Tudo isso aí foi destruído lá na cruz. Destruído assim, não que não existisse mais. Tudo aquilo dali, toda aquela lei que o povo não cumpriu, ela foi abolida e quebrada lá na cruz. É por isso que o Senhor lhe diz que este é o meu sangue que será derramado por todos. O sangue da nova e eterna aliança, né? Conserto. Novo Testamento, né? Caíne Souza, a paz do Senhor, querido, Deus te abençoe. Então, irmão, para mim não estar repetindo, eu estou alertando, não através de mim, através da palavra, estou alertando para você. Eu vou mostrar para você aqui, se o seu pastor ele faz isso aqui, ó, certo? Se o seu líder, seja lá quem ele for, Gálatas
capítulo 3, versículo 10. Tudo bom, mas o meu líder ele cobra dízimo, cobra oferta. Ah, esqueci de falar. A oferta sim, ela tem que ser recebida. Mas a oferta que é para ser recebida não é para luxo de pastor, não é para pastor tá comprando carro, tá luxando aí, tá andando de Uber, né? Não é para pastor tá luxando não. Eu não estou aqui, meu querido, dizendo que você não é digno de ser servo de Cristo, não. Apenas eu estou falando que Paulo está dizendo aqui que se não for coerente à doutrina de Cristo, meu querido, onde foi que você viu Jesus andando de carro? Jesus entrou triunfadamente em Jerusalém em cima de um jumento. Você está entendendo o que é ser simples? Jesus se fez pobre, meu querido. Jesus era rico, mas se fez pobre. Você está entendendo? Mas quantos estão aí, irmão, querendo ser bichões? Quantos estão aí olhando para a riqueza, para dinheiro, né? E as almas das ovelhas, tudo atolada na lama, né? Eu vou lhe mostrar aqui, ó, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Se eu quero dar o dízimo, e eu não cumpro com as outras leis, que é ser circuncidado, guardar o sábado, sacrificar animais para pecados, né? Para perdão de pecados, tinha várias outras coisas, né? Boa noite, amigo Alexandre Souza, paz do Senhor, meu querido, Deus te abençoe. Então, irmãos, para você ver, não sou eu que estou dizendo, eu vou ler aqui na Bíblia, eu vou ler primeiro, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Karine Souza, um abraço. Para Carol Silva também, a paz do Senhor para todos. Então, ó, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todo aqueles, pois que são das obras da lei, tá entendendo? O dízimo é uma lei. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Vou repetir, todos aqueles que são da lei, das obras da lei, estão debaixo da maldição. Mas vou mostrar por que Paulo está dizendo isso aqui, ó. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-las. Então, se eu dou só o dízimo e eu não sou circuncidado, então eu não estou cumprindo com a lei, meu querido. A lei não é só o dízimo não, querido. A lei é muito mais do que o dízimo. Você está entendendo? E dentro da Bíblia não tem só um dízimo não. São 5 dízimos, viu? Se você ainda não leu, mas você tem interesse em saber, pesquise. São 5 dízimos. São 12 tipos de oferta que tem na Bíblia. Talvez tenha até mais, eu ainda não achei ainda. Então, irmão, se você quer dar o dízimo, você acha que você está sendo abençoado, que você está sendo muito abençoado porque você está dando o dízimo? Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Nós sabemos que Deus ele abençoa e também amaldiçoa. Nós sabemos isso, que tanto ele abençoa como ele castiga. E nós sabemos muito mais ainda que o diabo, ele abençoa muito mais, né? E também amaldiçoa. Só que a bênção do diabo, ele dá uma coisa para você, mas ela tem prazo de validade. A de Deus não. Promessa de Deus não tem prazo de validade. Certo? Então, se você quer, se você lida, então se o seu líder diz que o dízimo é uma ordenança, pois pergunte a ele assim, ó, ei pastor, ei padre, ei irmão fulano de tal, quantos eram as ordenanças de Deus? Quantos eram as ordenanças? Porque mandamentos são 10, mas a ordenança é outra coisa, viu? Para ver o que ele vai dizer. Então, são 613 ordenanças, 613 leis, mas hoje em dia só é cobrado o dízimo. Hoje em dia você é obrigado a dar o dízimo. Se você não der, ele diz que o devorador, o gafanhoto lá, vai devorar tudo na sua casa. Meu irmão, se você não tenha medo não, repreenda. Quando você vê o seu líder orando lá, dizendo, repreende o devorador, o gafanhoto, repreenda ele. Não tenha medo não, repreenda o seu líder. Quando ele está dizendo, abençoa, Senhor, os dízimos, as ofertas, e repreende o devorador.
O gafanhoto, quando ele estiver fazendo isso aí, irmão, repreenda. Não tenha medo, não repreenda, não tenha medo não. Porque não existe gafanhoto demônio não, irmão. O gafanhoto que eu sei que tem, que é um bicho feio, é lá em Apocalipse. O gafanhoto que está escrito ali de Malaquias e o devorador, o pulgão, né? Ou seja, que é a mesma cor do devorador, são os tipos de praga, irmão, que Deus mandava antigamente na plantação do povo, se ele não obedecesse, né? Então, eu estou mostrando para você dentro da Bíblia. Então, irmão, como é que eu posso ser obediente, né? Eu pergunto, como é que eu vou ser obediente a um líder, né? Eu já fui chamado de rebelde, eu já fui chamado de ignorante, eu já fui chamado de doido, de louco. Mas, irmãos, eu vou ser bem sincero, eu nunca, tá certo? Eu nunca saí da minha casa, irmão, para ir em casa de pastor, para ir em casa de líder, para me ensinar nada não, certo? Sabe quem foi que me ensinou? Eu fui repreendido e, tipo assim, quase chamado de rebelde, quando eu disse que quem me ensinava era o Espírito Santo. E eu sei que tem gente que não crê, irmão, né? Não estou falando de você que crê, não. Eu sei que tem gente que não crê no Espírito Santo. Eu sei que tem gente que não acredita em dom do Espírito Santo, né? Eu sei que tem gente que não acredita no ensino do Espírito Santo. É tanto que Paulo, Gálatas capítulo 1, ele fala bem explicadamente que ele não recebeu ensino de homem. Foi o próprio Cristo em Espírito que ensinou a ele. Leia lá Gálatas capítulo 1, do versículo 3 em diante, 5 em diante, se eu não me engano, ele diz que ele não foi ensinado por homem não, irmão. Ele disse que quem ensinou a ele foi o próprio Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, a qual ele nos deixou. Então, eu fui repreendido, irmão, porque eu disse que quem me ensinava era o Espírito Santo. E não só uma, mas várias pessoas citaram como se não fosse possível. E eu cheguei até a me perguntar a mim mesmo. Eu cheguei a me prostrar, eu cheguei a me ajoelhar perante o Senhor e perguntar para o próprio Deus, nas minhas orações, se eu estava errado. Se eu estava fazendo algo de errado, se eu estava cometendo pecado, se eu estava fazendo o que não era para fazer, se eu estava pregando a palavra errada, né? Então, quando eu fiz essa interrogação para o Senhor ele passou um tempo em silêncio, né? Muitos ficam aterrorizados quando Deus fica em silêncio, mas muitas vezes, irmão, Deus ele fala no silêncio, sim. Deus ele trabalha no silêncio, na paciência, né? Então, quando foi depois, irmão, eu fiz aquela pergunta para o Senhor e eu ficava ali, será que eu estou certo? Né? Eu dispensava oportunidade, né? Às vezes não queria oportunidade, às vezes onde eu estava a pessoa me dava oportunidade, eu não queria, porque eu tinha medo de eu falar, eu tinha medo do que Deus mandasse eu falar através da palavra, não fosse o que era para ser falado. Mas só, irmão, que pela misericórdia de Deus, graças a Ele, Deus usou uma pessoa, né? Não só uma, mas várias outras. Só que Ele já tinha falado comigo dentro da sua palavra. Deus ele fala, irmão, certo? Eu não estou aqui falando nenhuma bobagem, não. Deus ele fala sim. Denilson Oliveira, a paz do Senhor, meu querido, Deus te abençoe, né? Então, irmãos, Deus ele fala sim. Deus ainda fala com o seu povo. Lá no livro de Amós, não me lembro bem o capítulo, acho que é Amós, a palavra do Senhor diz que Deus ele não fará nada, né, nesta terra sem antes avisar os seus servos. Então você está entendendo? Se Deus ele vê que não está dando mais para segurar aquela pessoa, deu chance, a pessoa não quis, então se ele decidir que a pessoa vai descer a sepultura, antes ele avisa alguém, né,
pede para alguém ir até essa pessoa, Deus ele usa essa pessoa para ir até essa outra pessoa, né? Avisa para ver se a pessoa ainda se arrepende, ou seja, o Senhor ainda dá outra chance, a pessoa não aceita. É onde vem lá o Atalaia de Israel, né? De Ezequiel 3, que se o ímpio que praticou toda a injustiça, né, morrer sem a pessoa ter avisado, sem ninguém ter avisado, ou seja, Deus ele enviou alguém para te avisar que tu iria passar por uma dificuldade. Ou seja, Deus alertou a mim, alertou alguém para te avisar, e esse alguém não foi. Então, se aquela pessoa que estava naquela situação crítica não foi avisada e acontecer alguma coisa com ela, o culpado não vai ser ela, vai ser a pessoa que não foi avisar. É o tipo do Atalaia que o Senhor está falando. Mas voltando à palavra, irmãos, né, só para encerrar, ó, versículo 11, né, que eu disse que no 10, ó, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, que são homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância, ou seja, por interesse, né? Hoje em dia, irmão, é muito difícil, eu já vi na internet, mas eu nem sei se é verdade, né? Mas hoje em dia, você vê uma denominação dessa daí funcionar sem dinheiro? Não vê, irmão. Você vê o Evangelho de Cristo sendo ministrado hoje nesses lugares, sem a necessidade do dinheiro? Não tem, irmão. Todas têm que ter o dinheiro, né? E a Bíblia diz, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou você serve ao dinheiro, ou então a Deus, né? Os dois não podem, irmão, certo? É bíblico, está escrito, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, eu não posso servir a Deus me preocupando em ganhar algo. Porque também está escrito, ninguém deve estar solícito ou preocupado com o que há de comer, de beber ou de vestir. Porque o Senhor ele sabe a necessidade de cada um, né? É tanto que em Apocalipse, a palavra do Senhor fala que vai ter uma perseguição tão grande, né, do seu povo ali com a igreja no deserto, né? Que eu creio, irmão, que no deserto não tem o que comer. Mas o Senhor ele vai deixar preparado um lugar onde vai ser alimentado ali o seu povo, né? Ou seja, o diabo, o falso profeta, o anticristo perseguindo o povo. E Deus, ele livra o seu povo e mantém o seu povo, né? Ou seja, Deus ele sabe o que tu necessita, né? E outra coisa interessante, irmãos, que eu gostaria de deixar detalhado, é que muitas pessoas, eu peço perdão se você estiver se sentindo criticado, eu peço perdão se você acha que eu estou aqui citando o seu nome, não estou citando o nome de ninguém não, tá certo? Nem citei e nem vou citar. Mas se você se sentir ofendido pela palavra, se examine, tá certo? Examine você a si mesmo e examine o lugar onde você está, se realmente ele está coerente com os parâmetros da doutrina de Cristo. Tá entendendo? Então, hoje em dia, irmão, se você falar mal de Jesus, se você dizer que Jesus foi um pecador, se você disser que Jesus roubou, que Jesus matou, que Jesus adulterou, talvez as pessoas nem se importem, irmão, né? Talvez as pessoas nem se importem tanto. Mas se você falar mal de um líder, se você criticar uma doutrina, mesmo ela estando errada, mesmo o líder estando errado, se você criticar ele, é arriscado até você ser morto, apedrejado. Ou seja, as pessoas dão mais honra ao homem do que ao próprio Cristo, do que ao próprio Deus. As pessoas temem muito mais ao homem do que ao próprio Senhor, né? Mas não seja desses não, meu querido. Então, olha o que é que Paulo diz aqui, ó.
lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 16, né? Ou seja, fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? Ou seja, quantos não deixaram de falar com você, até comigo mesmo, né? Porque a gente fala a verdade, irmão. E a verdade, ela não só dói, como ela incomoda, né? Ou seja, a mentira ela prevalece sim, mas até o momento em que a verdade não aparecer. Porque quando a verdade aparece, meu irmão, a mentira ela vaza, certo? Então, deixo bem alerta, deixo bem explicado que eu não estou criticando a doutrina de ninguém, não estou criticando o pastor de ninguém, líder de ninguém, tá certo? Eu estou apenas dizendo o que a palavra do Senhor está relatando aqui, que para mim ser obediente a um líder, ele tem que ser obediente à real e verdadeira doutrina, né? Que é a doutrina do Evangelho de Cristo. É a doutrina da graça, irmão. É o Evangelho da graça, né? Dá de graça porque tu recebeste de graça. Quantos irmãos para pregar o Evangelho num canto aí, para ir pregar o Evangelho em outra cidade, em outra denominação, cobram dinheiro, irmão. Cobra, tem que ser pago. Como é que pode, irmão? Que evangelho é esse? Que crente é esse? Que pastor é esse? Que pregador é esse? Que cobra, ou então aceita, ou paga para que a palavra venha até ele, meu querido? Isso aí chama-se corrupção, irmão. Isso aí chama-se é o espírito do engano, espírito da luxúria, espírito faccioso, irmão. Não tem espírito de Deus nisso não, meu povo. Minha amiga Sara, a paz do Senhor, querido, Deus te abençoe, é uma boa semana para você, tá certo? Então, meu querido, o Senhor está me usando hoje como uma atalaia, tá certo? Como uma pessoa, uma pessoa de aviso. E eu não vou desistir de falar, meu querido. Eu não vou parar, né? Eu já escutei, irmão. Eu sei que tem pessoas que dizem, né? Ah, mas o irmão Zé Filho não congrega, o irmão Zé Filho não vai para nenhuma denominação. Como é que eu vou estar dentro de um sistema, irmão, que quem manda é o homem, né? Como é que eu vou estar dentro de um sistema que quem domina é o homem? Me diz. Você acha que o homem estando na frente, se o homem está na frente, Deus está onde? Eu sei que ele está lá em cima, mas se a autoridade do homem está à frente, onde é que está a autoridade de Deus? No bolso? É? Sentado na cadeira, olhando? Então, meu querido, não estou com rebeldia, né? Já me chamaram de rebelde, mas eu não ligo não, né? Então, como é que eu posso ser obediente a uma doutrina que o próprio homem cria, né? Vou falar de um assunto aqui que eu acho que alguém que vai ver esse vídeo já está vendo, sabe que é verdade, tá certo? Mas eu vou mostrar que é errado, vou dizer que é errado, certo? Existe sistema, existe regulamento, chama o RI, regulamento interno, existe regulamentos de homem, de doutrinas de homem, dentro desse sistema, irmão, que proíbe, né? Você não pode visitar outra denominação, não. Para você ir, você tem que pedir autorização, você tem que pedir uma carta, né? É como se você pedisse uma carta de euforia. É como se você fosse um escravo do líder e você só pudesse ir para onde ele quisesse, quando ele quisesse. Aí eu pergunto, o Senhor Jesus ele disse que para nós ir pregar o evangelho para toda criatura, né? Ele também diz lá em Apocalipse, não me lembro o lugar, né, que o evangelho de Cristo tem que ser proclamado no mundo todo. Mas aí eu tenho um líder que ele não permite, né, que eu vá visitar. Eu tenho um líder que ele não permite que eu vá visitar outra denominação, né? Muitas vezes a gente é disciplinado, né? Muitas vezes as pessoas são disciplinadas porque vão, né,
Muitas vezes pede, irmão, tudo bem, você avisar uma coisa, você avisa, olha, eu vou visitar lá, tá certo? Muitos não aceitam, né? Então eu pergunto, uma doutrina dessa é de Deus ou é do homem? Né? Uma doutrina que não permite você levar o evangelho para outra pessoa, eu só vou se meu pastor permitir, eu só vou se meu líder deixar. Ei, você é sujeito a Deus ou ao homem? Se você é sujeito ao homem, então você vai ser sempre um discípulo, um servo do homem, não de Cristo, né? Então, irmão, se você acha que eu estou falando errado, pode comentar aí, certo? Se você acha que isso aí não tem, se isso aí tem na sua igreja, começa a ter atenção, começa a pensar, porque Jesus, ele não mandou ninguém, ele não disse que você teria que ser fiel. Eu acho interessante que para a gente ser batizado hoje, né, você tem que dizer que vai ser fiel ao ministério, a uma placa da igreja. Você tem que ser fiel, né? Antes de você descer as águas, eles perguntam, você crê que Jesus Cristo, você crê no nome do Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio. Aí vem a outra, você promete ser fiel ao seu ministério? O ministério que eles falam ali, irmão, não é o ministério que Deus te deu, não, ou seja, o teu dom, não. O ministério que eles falam é a placa da igreja. Você tem que ser fiel àquela denominação, àquele pastor, pro resto da sua vida, né? Então, onde é que está escrito que eu tenho que ser fiel ao ministério, que eu tenho que ser fiel a uma placa da igreja? Pelo amor de Deus, me poupe, povo. Me poupe, você que faz isso, você que vive debaixo da doutrina dessa. Abra seu olho. Jesus te chamou, Jesus já morreu, Jesus ele morreu. Jesus foi preso, açoitado, foi carregado para te livrar, para te libertar da escravidão. E por que hoje nós se encontra escravo do homem? Antigamente, meu irmão, segundo a lei, segundo o costume judaico, segundo o costume dos judeus, só quem podia ensinar lá eram os fariseus, eram os sacerdotes. Só quem podia ensinar a palavra de Deus era eles. Se um pequeninozinho, uma pessoa de fora viesse falar, ele não aceitava não, ele mandava matar, como mataram Jesus Cristo. Então, hoje em dia parece que as pessoas só focam nisso. Não, eu quero aprender, eu vou procurar o pastor, né? Porque o pastor vai me ensinar. Deixa de ser preguiçoso, ventre preguiçoso, vai ler a Bíblia. Ainda existe Deus lá em cima do céu para ensinar. O Espírito Santo ainda está aqui ainda no meio de nós para nos ensinar. Aí muitas vezes a pessoa se acomoda. Não, eu confio, né, no pastor, no líder, eu vou até ele. Então a pessoa, toda dúvida, tudo que ele quer saber, né? A liderança de hoje diz que se você tiver qualquer dúvida, tem que procurar o pastor. Já entendeu? E Deus? O Espírito Santo não ensina mais não? E a Bíblia? Não tem mais Bíblia mais não para você ler em casa? Né? Muitas vezes, irmão, Deus ele revela algo para as pessoas. Deus ele fala em sonhos, em revelação, em visões para as pessoas, né? Deus ele quer alertar uma pessoa lá de outro lugar, ou uma pessoa da sua própria família. Aí Deus ele usa alguém, né, como um canal para levar ali uma palavra, uma exortação, um conforto. A pessoa recebe o aviso de Deus e a pessoa não tem a consciência e o coração de chegar logo diretamente para a pessoa e dizer, não, sai espalhando primeiro, né? Olha, eu tive um sonho com o irmão lá, com a irmã lá, Deus me mostrar isso. Aí a outra irmã que já sai espalhando lá para outro. Rapaz, a irmã lá teve um sonho com o irmão lá, que acontecia isso assim, assim. O último a saber é a pessoa a qual Deus mandou ela falar. Né? Você está entendendo como é que é a corrupção? Como é que é a sem vergonhice? Né? Isso é atitude de servo de Deus, irmão. Deus ele fala comigo no sonho para me exortar o meu irmão, a minha irmã. Aí primeiramente eu vou falar para o meu vizinho, para minha tia, para meus primos. Negativo, eu tenho que falar para a pessoa. E é só para ela, meu querido. Se Deus mandou eu falar para minha mãe, eu vou falar com a minha mãe. Não vou falar com meu pai, com a minha tia, depois com a minha mãe, não. Mas tem gente que faz isso.
Está errado, irmão. Está errado. Né? Então, irmãos, através dessa palavra, né, eu peço que você acompanhe todas as passagens que eu falei, né, mas não leia somente o versículo que eu falei, não. Lê o capítulo todinho, que é para depois não dizerem aí que eu estou falando só versículo-chave, 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 não. Leia a passagem todinha, certo? Você que tem uma Bíblia, você que tem um aplicativo no seu celular, no seu smartphone, leia, acompanhe, certo? Então eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez trazendo aqui a palavra de Deus para todos, né? Eu estou fazendo o meu trabalho, meu querido. Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou fazendo o ID do Senhor, tá certo? Se eu não conheço você, se eu não sei onde é que você mora, eu sei que um dia você vai ver esse vídeo. Uma hora, um momento você vai ver esse vídeo, certo? Então, eu estou fazendo a obra de Deus. Isso é a obra de Deus. Você evangelizar, você visitar as pessoas, você tirar do pouco que você tem, ajudar o seu próximo. Tem gente aí, irmão, que todo mês não pode faltar o dízimo do pastor. Não pode faltar o dízimo lá da denominação. Mas a pessoa vive, né, na miséria, irmão. Aí como é que a pessoa diz que se eu não der, se eu não pagar, o devorador, o diabo vai entrar na minha casa? Está repreendido em nome de Jesus, certo? Na minha casa, no meu lado, tem Jesus, tem o Espírito Santo de Deus, tem luz, não tem treva não. E quando a treva tenta entrar, a luz ela brilha no instante, a treva, ó, vaza. Então, tem gente, irmão, que não pode faltar o dízimo, porque tem medo de ser amaldiçoado. Irmão, o pastor lá da minha igreja disse que se eu não desse, né, ele lá em Malaquias 3:11, 3:10, ou é 12, que se eu não der, o Senhor nem vai abrir a porta, o Senhor não vai me dar a oportunidade, o Senhor não vai abrir a janela do céu para mim, o Senhor não vai abrir porta de emprego para mim. Meu querido, o Senhor ele não quer o teu dinheiro, certo? Não canse de dizer, o Senhor ele não quer o teu dinheiro. O teu salário é para teu mantimento, certo? Agora não seja uma pessoa miserável, não seja uma pessoa egoísta, não. Ajude o seu próximo. Isso é agradável ao Senhor, certo? Ajude o seu próximo. Deus ele se agrada disso, tá certo? Deus ele se agrada. Ajude quem você conhece, quem você não conhece, tá certo? Faça a obra de Deus. Ame as pessoas, né? Comece a mudar o seu linguajar, comece a mudar o seu modo de conviver, né? Isso também é agradável ao Senhor, tá certo? Então eu quero agradecer também a atenção de todos aqueles que viram um pouquinho, que viram um pouco do vídeo, tá certo? Eu agradeço a atenção de todos e que Deus lhe abençoe a todos, tá certo, irmãos? Eu vou orar para me encerrar, tá certo? Eu quero orar por você, tá certo? E se você estiver vendo esse vídeo agora e você estiver neste ponto onde eu estiver orando, feche seus olhos, tá certo? Senhor meu Deus, meu Pai, nesta noite, meu Senhor, meu Deus, Pai querido, Senhor, se não fosse o Senhor na nossa vida, meu Deus, Pai, o que seria de nós, Senhor? Pai, Tu sem nós, Senhor, Tu continuas sendo Deus, mas nós sem Ti, nós não somos nada, Senhor. Por isso, meu Deus, eu venho Te pedir perdão, meu Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor. Meu Deus, Pai, perdoa pelas nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Perdoa, Senhor, os desejos pecaminosos de nosso coração, meu Deus. Pai, neste momento, Senhor, eu Te apresento a minha vida, a minha família, Senhor. Eu Te apresento a vida, a família de todos os meus colegas, amigos de trabalho, Senhor. Eu quero Te apresentar os meus amigos de trabalho lá da Berma, Senhor, Pai. Eu Te apresento todos ali, Pai, da administração, meu Deus, da secagem, do recurtimento, Pai. Os meus amigos lá, Pai, de todo, Senhor, meu Deus, da expedição, Pai, ali
ali do Yeti Blue, Senhor. Eu te apresento todas aquelas pessoas ali, Pai, desde a produção até a administração, meu Deus. Pai, eu te apresento nesta noite, Senhor, meu Deus, Pai, ali os hospitais, Senhor. Meu Deus, eu te apresento cada leito, cada rua, cada sala, Senhor, meu Deus. Pai, envia os teus anjos ali, meu Deus. Envia, Senhor, meu Deus, pregadores da tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nas mãos dos teus anjos, Senhor, meu Deus, possa ir uma cura, meu Pai, naqueles leitos, Pai, onde tiver ali, Pai, um parente de alguém, Senhor, um familiar, Senhor, meu Deus, Pai, envia uma bênção, Pai, a cura, Senhor, meu Deus, aquela pessoa que está na sala de cirurgia esperando, Senhor, meu Deus, ou passando pela cirurgia, Pai, que não venha ser as mãos daqueles médicos, Senhor, meu Deus, mas que venha ser a tua, meu Deus. Pai, aquela pessoa que está na fila esperando, meu Deus, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, passa ela à frente, meu Deus, Senhor. Pai, chega a vez dela, meu Deus, em nome de Jesus. Aquelas pessoas, meu Deus, aqueles jovens, Pai, aqueles homens e mulheres que se encontram ali naqueles presídios, Senhor, naquelas cadeias, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, envia ali, Pai, através dos teus anjos, um conforto, meu Deus, envia ali dentro, Pai, pregadores da tua palavra, Senhor, para que venha ganhar aquelas almas, Senhor, meu Deus, para ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa todo aquele povo que está ali dentro, Pai, os guardas, Senhor, meu Deus, também, Senhor, Pai, em nome de Jesus eu te apresento, Senhor, meu Deus, todos aqueles que estiverem neste momento, Pai, assistindo este vídeo, Senhor, aqueles que ainda não assistiram, mas que vão assistir, Senhor, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, onde houver, Senhor, meu Deus, um desempregado, Senhor, onde houver uma pessoa precisando de um emprego urgente, Senhor, meu Deus, onde tiver ali um pai de família, uma mãe de família, Pai, que esteja desempregado, Senhor, que já esteja, Senhor, meu Deus, enviado currículos também, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, venha abrir, Senhor, meu Deus, portas de emprego, Pai, eu profetizo nesta noite, Senhor, meu Deus, portas de emprego, Senhor, meu Deus, para estas pessoas, meu Deus, Pai, em nome do teu Filho Jesus, Pai, tende misericórdia do teu povo, Senhor, meu Deus, que venha se abrir portas, Pai, não somente uma, mas duas ou mais, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, aquele currículo que foi entregue naquela empresa, Senhor, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos agora, Senhor, meu Deus, que não venha ser, meu Deus, aquela pessoa do RH, Senhor, meu Deus, aquele recrutador, aquela recrutadora que venha ver, Pai, mas que venha passar pelos teus olhos, Senhor, todos os currículos, Senhor, meu Deus, que o teu povo tem entregue, Pai, venha abrir porta de emprego, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te apresento, Senhor, meu Deus, os nossos membros familiares, Senhor, que estão aí no mundo das drogas, Senhor, que estão no mundo do alcoolismo, Senhor, que estão no mundo da prostituição, do cigarro, Senhor, do crime, Senhor, meu Deus, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, liberta, Senhor, meu Deus, envia, Senhor, meu Deus, os teus servos a levar a tua palavra para essas pessoas, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, levanta colunas, Senhor, meu Deus, no meio das famílias, Senhor, meu Deus, Pai, eu quero te pedir agora também, meu Deus, pelos casamentos, Senhor, pelos relacionamentos, meu Deus, Pai, vem repreender, Senhor, meu Deus, todo o empecilho do diabo, Senhor, meu Deus, vem repreender toda a obra, Senhor, meu Deus, que o nosso inimigo tenha feito, Senhor, para separar os casais, Senhor, meu Deus, para fazer, meu Deus, contendas, Pai, repreende, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, de Nazaré, que vive e reina para todo sempre, meu Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu venho apresentar os nossos filhos, Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos cada criança, Senhor, meu Deus, espalhada por este mundo. Meu Deus, visita aqueles países, Senhor, onde ali, Pai, é habitado pela fome, Senhor, pela sede, pelas guerras, Senhor, meu Deus. Pai, eu te apresento aquelas famílias, Senhor, meu Deus, Pai, que não tem o que comer, Senhor, que não tem o que beber, meu Deus, que não tem muito menos o que vestir, Senhor, meu Deus. Eu te apresento aquelas famílias, Pai, que estão ali necessitadas, Senhor. Meu Deus, Pai, que nós, Senhor, meu Deus, venhamos a ser mais honestos, que nós venhamos a ter mais humildade, Senhor, nos nossos corações. Vem quebrar todo o rancor, Senhor, meu Deus. Vem tirar toda a soberba de dentro de cada um de nós, Senhor. Vem tirar a mentira, Pai. Vem tirar o egoísmo, Senhor. Vem tirar a ira, Senhor, de dentro de nós, Pai.
do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, eu te peço, meu Deus, Pai, onde houver um irmão aí, Senhor, meu Deus, onde houver uma irmã aflita, Senhor, onde houver, Senhor, meu Deus, uma irmã, um irmão desesperado, Senhor, meu Deus, Pai, onde houver aquele que perdeu um ente querido, Senhor, onde houver aquele que perdeu um bem, Senhor, que perdeu, Senhor, uma esposa, a esposa, Senhor, meu Deus, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu te peço um conforto, Senhor, eu te peço, Senhor, meu Deus, que a Tua mão venha estar sobre esta pessoa, meu Deus, Pai, repreende todo o espírito imundo, Senhor, das nossas vidas, repreende o espírito da morte, Senhor, meu Deus, nas nossas vidas, repreende, Senhor, o espírito, Senhor, meu Deus, dos salteadores, Pai, repreende também, meu Deus, o espírito homicida, Pai, aquele espírito imundo, Pai, que sussurra nos ouvidos das pessoas para que elas venham tirar suas próprias vidas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus agora, Senhor, repreende esse espírito imundo da vida desta mulher, repreende esse espírito imundo da vida deste homem, Senhor, meu Deus, que todo espírito maligno venha ser lançado por terra em nome de Jesus, Pai. Não deixa, Senhor, meu Deus, que esse espírito venha tragar a vida desta mulher, deste homem, deste jovem, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Pai, nesta noite, Senhor, e já te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.